As glórias do Senhor Nityananda Balarama. Esse capítulo é principalmente dedicado a descrever a natureza essencial e as glórias de Sri Nityananda Prabhu. O Senhor Sri Krishna é a personalidade de Deus absoluta, e sua primeira expansão, em uma forma para passatempos, é Sri Balarama. Além dos limites desse mundo material está o céu espiritual, Paravyoma, que tem muitos planetas espirituais, dentre os quais o Supremo chama-se Krishna Loka. Krishna Loka, morada de Krishna, tem 3 divisões, conhecidas como Dwarka, Mathura e Gokula. Nessa morada, a personalidade de Deus expande-se em 4 porções plenárias: Krishna, Balarama, Pradyumna, o Cupido Transcendental e Aniruddha. Eles são conhecidos como as formas quádruplas originais. Em Krishna Loka existe um local transcendental conhecido como Shweta Dwipa, ou Vrindavana. Abaixo de Krishna Loka, no céu espiritual, estão os planetas Vaikunta. Em cada planeta Vaikunta está presente um Narayana de 4 braços, expandido da primeira manifestação quádrupla. A personalidade de Deus conhecida como Sri Balarama em Krishna Loka é o Sankarsana original, deidade atraente, e desse Sankarsana expande-se outro Sankarsana, chamado Maha Sankarsana, que reside em um dos planetas Vaikunta. Por meio de sua potência interna, Maha Sankarsana também mantém a existência transcendental de todos os planetas no céu espiritual, onde todos os seres vivos são almas eternamente liberadas. Ali, a influência da energia material é notável por sua ausência. Nesses planetas está presente a segunda manifestação quádrupla. Fora dos planetas Vaikunta está a manifestação impessoal de Shri Krishna, que é conhecido como Brahmaloka. Do outro lado de Brahmaloka está o Karana Samudra espiritual, o oceano causal. A energia material existe no outro lado do oceano causal sem tocá-lo. No oceano causal está Mahavishnu, a expansão Purusha original de Sankarsana. Esse Mahavishnu lança seu olhar sobre a energia material e, mediante um reflexo de seu corpo transcendental, amalgama-se dentro dos elementos materiais. Na qualidade de fonte dos elementos materiais, a energia material é conhecida como Pradhana, e na qualidade de fonte das manifestações da energia material é conhecida como Maya. Porém, a natureza material é inerte no sentido de que não tem poder independente para fazer nada. Ela é dotada de poder para fazer a manifestação cósmica através do olhar de Mahavishnu. Portanto, a energia material não é a causa original da manifestação material. Pelo contrário, é o olhar transcendental de Mahavishnu sobre a natureza material que produz essa manifestação cósmica. Mahavishnu novamente entra em cada universo como reservatório de todas as entidades vivas. Garbhodakashaya Vishnu, do Garbhodakashaya Vishnu expande-se o Kshirodakashaya Vishnu, a super-alma de todas as entidades vivas. Garbhodakashaya Vishnu também tem seu próprio planeta Vaikunta em cada universo, onde ele vive como a super-alma, o controlador supremo do universo. Garbhodakashaya Vishnu deita-se no meio da porção aquosa do universo e gera a primeira criatura viva do universo, Brahma. A forma universal imaginária é uma manifestação parcial de Garbhodakashaya Vishnu. No planeta Vaikunta, em cada universo, há um oceano de leite, dentro do qual existe uma ilha chamada Shweta Dwipa, onde vive o Senhor Vishnu. Portanto, esse capítulo descreve 2 Shweta Dwipas, um na morada de Krishna e outro no oceano de leite em cada universo. O Shweta Dwipa, na morada de Krishna, é idêntico a Vrindavana Dham, que é o local onde Krishna aparece pessoalmente para manifestar seus passatempos amorosos. No Shweta Dwipa, dentro de cada universo, está uma forma Shesha da divindade, que serve a Vishnu assumindo a forma de seu guarda-sol, chinelo, sofá, travesseiros, roupas, residência, cordão sagrado, trono e assim por diante. O Sr. Baladeva em Krishna Loka é Nityananda Prabhu, portanto Nityananda Prabhu é o Sankarsana original, e Maha Sankarsana e suas expansões como os Purushas nos universos são expansões plenárias de Nityananda Prabhu. Nesse capítulo, o autor narra a história de como deixou o lar para uma peregrinação pessoal a Vrindavana, onde alcançou todo o sucesso. Essa narração revela que o lar paterno original e a terra natal do autor ficavam no distrito de Katwa, na vila de Jamatapura, que fica perto de Naihati. O irmão de Krishnadasa Kaviraj convidou Shri Minakyetana Ramadasa, grande devoto do Sr. Nityananda, à sua casa, mas um sacerdote chamado Punarnava Mishra não o recebeu bem. O irmão de Krishnadasa Kaviraj, o Swami, não reconhecendo as glórias do Sr. Nityananda, também tomou o lado do sacerdote.
Por isso, Ramadasa ficou ressentido, quebrou sua flauta e foi-se embora. Isso foi um grande desastre para o mundo de Krishnadasa Kaviraj Goswami. Porém, naquela mesma noite, o próprio Sr. Nityananda Prabhu agraciou Krishnadasa Kaviraja Goswami num sonho, mandando-o partir no dia seguinte para o teatro. Verso 1. Ofereço minhas reverências ao Sr. Shri Nityananda, a suprema personalidade de Deus, cuja opulência é maravilhosa e ilimitada. Por sua vontade, mesmo um tolo pode compreender sua identidade. Verso 2. Todas as glórias a Shri Chaitanya Mahaprabhu, todas as glórias ao Sr. Nityananda, todas as glórias a Advaita Acharya, e todas as glórias a todos os devotos do Sr. Chaitanya Mahaprabhu. Verso 3. Acabo de descrever as glórias de Shri Krishna Chaitanya em 6 versos. Agora, em 5 versos, vou descrever as glórias do Sr. Nityananda. Verso 4. A suprema personalidade de Deus Krishna é o manancial de todas as encarnações. O Sr. Balarama é seu segundo corpo. Verso 35. Eles têm ambos a mesma identidade, diferem apenas em forma. Ele é a primeira expansão corpórea de Krishna e ajuda nos passatempos transcendentais do Sr. Krishna. Verso 6. Esse Sr. Krishna original apareceu em Navadvipa como o Sr. Chaitanya e Balarama apareceu como ele, como o Sr. Nityananda. Verso 7. Que Shri Nityananda Rama seja objeto de minha lembrança constante. Sankarsana, Sheshanaga e os Vishnus deitados no Oceano Karana, no Oceano Garba e no Oceano de Leite são suas porções plenárias e as porções de suas porções plenárias. Verso 8. O Sr. Balarama é o Sankarsana original. Ele assume 5 outras formas para servir ao Sr. Krishna. Verso 9. Ele ajuda pessoalmente nos passatempos do Sr. Krishna e executa o trabalho da criação sob 4 outras formas. Verso 10. Ele executa as ordens do Sr. Krishna no trabalho da criação e sob a forma do Sr. Shesha, serve a Krishna de diversas maneiras. Verso 11. Em todas as formas, ele saboreia a bem-aventurança transcendental de servir a Krishna. Esse mesmo Balarama é o Sr. Nityananda, o companheiro do Sr. Gaurasundar. Verso 12. Acabo de explicar esse 7º verso em 4 versos subsequentes. Através desses versos, o mundo inteiro poderá conhecer a verdade sobre o Sr. Nityananda. Verso 13. Rendo-me aos pés de lótus de Shri Nityananda Rama, que é conhecido como Sankarsana no meio do Chaturvyuha, que consiste em Vasudeva, Sankarsana, Pradyumna e Aniruddha. Ele possui plenas opulências e reside em Vaikuntha Loka, muito além da criação material. Verso 14. Além da natureza material, encontra-se o reino conhecido como Paravyoma, o céu espiritual. Como o próprio Sr. Krishna, ele possui todos os atributos transcendentais, tais como as 6 opulências. Verso 15. Essa região Vaikuntha é onipenetrante, infinita e suprema, é a residência do Sr. Krishna em suas encarnações. Verso 16. Na região mais elevada desse céu espiritual está o planeta espiritual chamado Krishna Loka, que se divide em 3 partes: Dwarka, Mathura e Gokula. Verso 17. Shri Gokula, a mais elevada de todas, também se chama Vraja, Goloka, Shvetadvipa e Vrindavana. Verso 18. Assim como o corpo transcendental do Sr. Krishna, Gokula é onipenetrante, infinita e suprema. Expande-se tanto para cima quanto para baixo, sem restrição alguma. Verso 19. Essa morada manifesta-se dentro do mundo material pela vontade do Sr. Krishna. É idêntica àquela Gokula original. Não são 2 corpos diferentes. Verso 20. Ali a terra é pedra filosofal, Chintamani, e as florestas estão repletas de árvores dos desejos. Os olhos materiais veem-na como um lugar ordinário. Verso 21. Porém, com os olhos de amor a Deus, pode-se ver a verdadeira identidade dela, essa morada, como o local onde o Sr. Krishna executa seus passatempos com os vaqueirinhos e as vaqueirinhas. Verso 22. Adoro o Govinda, o Senhor primordial, o primeiro progenitor, que apacenta as vacas, satisfazendo todos os desejos em moradas construídas com joias espirituais e rodeadas por milhões de árvores dos desejos. Ele é sempre servido com grande reverência e afeição por centenas e milhares de deusas da fortuna. Verso 23. Ele manifesta sua própria forma em Mathura e em Dwarka. Ele desfruta de passatempos de diversas maneiras, expandindo-se nas formas quádruplas. Verso 24. Vasudeva, Sankarsana, Pradyumna e Aniruddha são as formas quádruplas primárias de quem todas as outras formas quádruplas se manifestam. Todas elas são puramente transcendentais. Verso 25. Somente nesses 3 locais, Dwarka, Mathura e Gokula, é que o Sr. Krishna todo brincalhão executa seus intermináveis passatempos com seus associados pessoais. Verso 26.
Nos planetas Vaikunta do céu espiritual, o Senhor manifesta sua identidade como Narayana e executa passatempos de diversas maneiras. Versos 27 e 28. A forma própria de Krishna tem apenas 2 mãos, mas na forma do Senhor Narayana ele tem 4 mãos. O Senhor Narayana traz consigo um búzio de escumaça e flor de lótus e é pleno de grande opulência. As energias Shi, Bu e Nila servem a seus pés de lótus. Verso 29. Embora seus passatempos sejam suas únicas funções características, por sua misericórdia motivada, ele executa uma atividade em favor das almas caídas. Verso 30. Ele libera as entidades vivas caídas, oferecendo-lhes as 4 classes de liberação: Salokya, Samikya, Sarshti e Sarupya. Verso 31. Aqueles que alcançam a liberação Brahma Sayudya não podem ter acesso a Vaikunta. A residência deles fica fora dos planetas Vaikunta. Verso 32. Fora dos planetas Vaikunta está a atmosfera da refulgência ofuscante, que consiste nos raios supremamente brilhantes no corpo do Senhor Krishna. Verso 33. Essa região chamada Siddhaloka está além da natureza material, sua essência é espiritual, mas ela não tem variedades espirituais. Verso 34. É como a refulgência homogênea em volta do Sol, porém dentro do Sol há as quadrigas, cavalos e outras opulências do Deus do Sol. Verso 35. Assim como se pode alcançar a morada do Senhor através da devoção por Ele, da mesma maneira muitos têm alcançado essa meta abandonando suas atividades pecaminosas e absorvendo suas mentes no Senhor através da luxúria, da inveja, do temor ou da afeição. Verso 36. Onde se afirma que os inimigos e devotos do Senhor alcançam o mesmo destino, isso se refere à unidade última do Brahman e do Senhor Krishna. Pode-se compreender isso com o exemplo do Sol e do brilho do Sol, em que o Brahma é como o brilho do Sol e o próprio Krishna é como o Sol. Verso 37. Assim, no céu espiritual há variedade de passatempos dentro da energia espiritual. Fora dos planetas Vaikunta aparece o reflexo impessoal de luz. Verso 38. Essa refulgência Brahman pessoal consiste apenas nos raios refulgentes do Senhor. Os que são aptos para a liberação Sayudya fundem-se nessa refulgência. Verso 39. Além da região da ignorância, manifestação cósmica material, encontra-se o reino do Siddhaloka. Os Siddhas residem lá, absortos na bem-aventurança do Brahman. Demônios mortos pelo Senhor também alcançam esse reino. Verso 40. Nesse céu espiritual, nos 4 lados de Narayana, estão as segundas expansões das expansões quádruplas de Dwarka. Verso 41. Vasudeva, Sankarsana, Pradyumna e Aniruddha constituem essa segunda expansão quádrupla. Eles são puramente transcendentais. Verso 42. Lá o aspecto pessoal de Balarama, chamado Maha Sankarsana, é o abrigo da energia espiritual. Ele é a causa primária, a causa de todas as causas. Verso 43. Descreve-se como bondade pura, Vishuddha Sattva, uma variedade dos passatempos da energia espiritual. Ela compreende todas as moradas de Vaikunta. Verso 44. Os 6 atributos são todos espirituais. Ficai sabendo com certeza que todos eles são manifestações da opulência de Sankarsana. Verso 45. Existe uma potência marginal conhecida como Diva. Maha Sankarsana é o abrigo de todas as divas. Verso 46. Sankarsana é o abrigo original do Purusha, a partir de quem esse mundo é criado e em quem é dissolvido. Verso 47. Ele, Sankarsana, é o abrigo de tudo. Ele é maravilhoso sob todos os aspectos, e suas opulências são infinitas. Nem mesmo Ananta pode descrever sua glória. Verso 48. Esse Sankarsana, que é a bondade pura e transcendental, é uma expansão parcial de Nityananda Balarama. Verso 49. Acabo de explicar sucintamente o 8º verso. Agora, por favor, escutai com atenção enquanto eu explico o 9º verso. Verso 50. Ofereço todas as minhas reverências aos pés de Sri Nityananda Rama, cuja representação parcial, chamada Karuna Dakashaya Vishnu, deitado sobre o oceano Karana, é o Purusha original, o Senhor da energia ilusória e o abrigo de todos os universos. Verso 51. Fora dos planetas Vaikunta está a refulgência Brahman pessoal, e além dessa refulgência está o oceano Karana, o oceano causal. Verso 52. Rodeando Vaikunta há uma massa de água que é interminável, insondável e ilimitada. Verso 53. A terra, a água, o fogo, o ar e o éter de Vaikunta são todos espirituais. Não se encontram elementos materiais ali. Verso 54. A água do oceano Karana, que é a causa original, é portanto espiritual. O sagrado Ganges, que é apenas uma gota dela, purifica as almas caídas.
Verso 55. Nesse oceano está deitado uma porção plenária do Senhor Sankarsana. Verso 56. Ele é conhecido como o primeiro Purusha, o criador da totalidade da energia material. Ele é a causa dos universos, a primeira encarnação. Lança seu olhar sobre Maya. Verso 57. Maya Shakti reside fora do oceano de Karana. Maya não pode tocar suas águas. Verso 58. Maya tem duas variedades de existência. Uma chama-se Pradana ou Prakriti. Ela fornece os ingredientes do mundo material. Verso 59. Como a Prakriti é insípida e inerte, não pode realmente ser a causa do mundo material. O Senhor Krishna, porém, mostra sua misericórdia infundindo sua energia na natureza material insípida e inerte. Verso 60. Assim, Prakriti, mediante a energia do Senhor Krishna, torna-se a causa secundária, assim como o ferro vira brasa em contato com a energia do fogo. Verso 61. Portanto, o Senhor Krishna é a causa original da manifestação cósmica. Prakriti é como umas tetas no pescoço de um bode, que não podem fornecer leite algum. Verso 62. O aspecto Maya da natureza material é a causa imediata da manifestação cósmica. Contudo, ele também não pode ser a causa verdadeira, pois a causa original é o Senhor Narayana. Verso 63. Assim como a causa original do vaso de barro é o oleiro, da mesma forma, o Criador do mundo material é a primeira encarnação Purusha, Karanarvashai Vishnu. Verso 64. O Senhor Krishna é o Criador e Maya somente o ajuda com seu instrumento, tal qual o torno do oleiro e outros instrumentos que são as causas instrumentais de um vaso. Verso 65. O primeiro Purusha lança de longe o seu olhar para Maya e assim a fecunda com a semente de vida sob a forma das entidades vivas. Verso 66. Os raios projetados de seu corpo misturam-se com Maya e assim Maya dá à luz míriades de universos. Verso 67. O Purusha entra em cada um dos incontáveis universos. Ele se manifesta em tantas formas separadas quanto universos existem. Verso 68. Quando o Purusha exala, os universos manifestam-se em cada expiração. Verso 69. Depois disso, quando ele inala, todos os universos entram novamente em seu corpo. Verso 70. Assim como as partículas atômicas de poeira atravessam as frestas de uma janela, da mesma forma as redes de universo atravessam os poros da pele do Purusha. Verso 71. Os Brahmas e outros senhores dos mundos mortais surgem dos poros do Mahavishnu e permanecem vivos pela duração de uma exalação dele. Adoro o Senhor primordial Govinda, pois Mahavishnu é uma porção de sua porção plenária. Verso 72. Onde sou eu, uma pequena criatura de 7 palmos na medida de minha própria mão? Estou enclausurado no universo composto de natureza material, da totalidade da energia material, de falso ego, éter, ar, água e terra. E qual é a vossa glória? Universos ilimitados atravessam os poros de vosso corpo, assim como partículas de poeira que atravessam a fresta de uma janela. Verso 73. A parte da parte de um todo chama-se Kala. Kala. Shri Balaram é a contra-forma do Senhor Govinda. Verso 74. A própria expansão de Balarama chama-se Maha Sankarsana e seu fragmento, o Purusha, é considerado Kala, ou seja, uma parte de uma porção plenária. Verso 75. Eu digo que este Kala é Mahavishnu, e ele é o Mahapurusha, que é a fonte dos outros Purushas, que é onipenetrante. Verso 76. Garbhodakashai e Kshirodakashai são ambos chamados Purushas. Eles são porções plenárias de Karanadakashai Vishnu, o primeiro Purusha, que é a morada de todos os universos. Verso 77. Vishnu tem 3 formas chamadas Purushas. A primeira, Mahavishnu, é o criador da totalidade da energia material, Mahat. A segunda é Garbhodakashai, que está situado dentro de cada universo. E a terceira é Kshirodakashai, que vive no coração de todo ser vivo. Aquele que conhece esses 3 liberta-se das garras de Maya. Verso 78. Embora Kshirodakashai Vishnu seja chamado de Kala do Senhor Krishna, ele é a fonte de Matsya, Kurma e as outras encarnações.
Verso 79. Todas essas encarnações de Deus são ou porções plenárias ou parte das porções plenárias dos Purusha Avatares. Krishna, porém, é a própria suprema personalidade de Deus. Em toda a era, ele vem proteger o mundo através de seus diferentes aspectos, quando o mundo é perturbado pelos inimigos de Indra. Verso 80. Esse Purusha, Karanodakashayi Vishnu, é o executor da criação, manutenção e destruição. Ele se manifesta em muitas encarnações, pois ele é o mantenedor do mundo. Verso 81. Esse fragmento do Mahapurusha que aparece para o propósito da criação, manutenção e aniquilação chama-se uma encarnação. Verso 72. Esse Mahapurusha é idêntico à personalidade de Deus. Ele é a encarnação original, a semente de todas as outras e o refúgio de tudo. Verso 83. O Purusha é a encarnação primária da suprema personalidade de Deus. O tempo, a natureza, Prakriti como causa e efeito, a mente, os elementos materiais, o falso ego, os modos da natureza, os sentidos, a forma universal, a independência completa e os seres móveis e imóveis aparecem subsequentemente como opulências dele. Verso 84. No começo da criação, o Senhor expandiu-se sob a forma da encarnação Purusha, acompanhado por todos os ingredientes da criação material. Primeiro, ele criou as 16 energias principais adequadas à criação. Ele fez isso com o objetivo de manifestar os universos materiais. Verso 85. Embora o Senhor seja o refúgio de tudo, e embora todos os universos descansem nele, ele, como a super-alma, também é o apoio de tudo. Verso 86. Embora esteja assim ligado à energia material de duas maneiras, ele não tem o menor contato com ela. Verso 87. Essa é a opulência do Senhor. Mesmo que se encontre dentro da natureza material, ele não é jamais afetado pelos modos da natureza. Do mesmo modo, aqueles que se rendem a ele e fixam sua inteligência nele não se deixam influenciar pelos modos da natureza. Verso 88. Assim, a Bhagavad Gita também afirma repetidamente que a verdade absoluta sempre possui poder inconcebível. Verso 89. Estou situado no mundo material, e o mundo apoia-se em mim. Porém, ao mesmo tempo, não me encontro no mundo material, nem na verdade ele se apoia em mim. Verso 90. Ó Arjuna, deves entender que esta é minha opulência inconcebível. Esse é o significado propagado pelo Sr. Krishna na Bhagavad Gita. Verso 91. Esse Mahapurusha, Karanodakashayi Vishnu, é conhecido como uma parte plenária do Sr. Nityananda Balarama, o associado favorito do Sr. Chaitanya. Verso 92. Dessa maneira, acabo de explicar o 9º verso. Passando agora a explicar o 10º. Por favor, escutai com muita atenção. Verso 93. Ofereço todas as minhas reverências aos pés de Shri Nityananda Rama, de quem Garbhodakashayi Vishnu é uma parte parcial. Do umbigo de Garbhodakashayi Vishnu brota o lótus onde nasce Brahma, o engenheiro do universo. O caule desse lótus é o local de descanso da multidão de planetas. Verso 94. Após criar milhões de universos, o primeiro Purusha entrou em cada um deles sob uma forma separada, como Shri Garbhodakashayi. Verso 95. Entrando no universo, ele só encontrou escuridão, sem nenhum lugar em que residir. Assim ele começou a considerar. Verso 96. Então ele criou a água da transpiração de seu próprio corpo, e com essa água encheu metade do universo. Verso 97. O universo mede 500 milhões de yojanas. Seu comprimento e largura são iguais. Verso 98. Após encher metade do universo com água, ele estabeleceu sua própria residência ali e manifestou os 14 mundos na outra metade. Verso 99. Ali ele manifestou Vaikunta como sua própria morada e descansou nas águas, na cama do Sr. Shisha. Verso 100 e 101. Ele deitou-se ali, tendo Ananta como sua cama. O Sr. Ananta, uma serpente divina com milhares de cabeças, milhares de rostos, milhares de olhos e milhares de mãos e pés, é a semente de todas as encarnações e é a causa do mundo material. Verso 102. De seu umbigo cresceu uma flor de lótus que se tornou o local de nascimento do Sr. Brahma. Verso 103. Dentro do caule daquele lótus estavam os 14 mundos. Assim o Senhor Supremo, como Brahma, criou toda a criação. Verso 104. E como o Senhor Vishnu, ele mantém o mundo inteiro. O Sr. Vishnu, estando além de todos os atributos materiais, não tem contato algum com as qualidades materiais. Verso 105. Assumindo a forma de Rudra, ele destrói a criação. Assim, criação, manutenção e dissolução são criados por sua vontade. Verso 106.
Ele é a super-alma Hiranyagarbha, a causa do mundo material. Concebe-se a forma universal como sua expansão. Verso 107. Esse Senhor Narayana é parte de uma parte plenária do Senhor Nityananda Balarama, que é a fonte de todas as encarnações. Verso 108. Assim acaba de explicar o 10º verso. Agora, por favor, escutai o significado do 11º verso com toda a concentração mental. Verso 109. Ofereço minhas respeitosas reverências aos pés de Sri Nityanandarama, cuja parte secundária é o Vishnu deitado no oceano de leite. Esse Kshira da Kashaya Vishnu é a super-alma de todas as entidades vivas e o mantenedor de todos os universos. Sheshanaga é só outra subbhastha. Verso 110. Os planetas materiais descansam dentro do caule que cresceu do umbigo de lótus do Senhor Narayana. Entre esses planetas existem 7 oceanos. Verso 111. Lá em parte do oceano de leite encontra-se Shweta-dwipa, a morada do mantenedor, o Senhor Vishnu. Verso 112. Ele é a super-alma de todas as entidades vivas. Ele mantém esse mundo material e é o Senhor dele. Verso 113. Nas eras e milênios de Manu, ele apareceu com diferentes encarnações para estabelecer os princípios da religião verdadeira e eliminar os princípios da irreligião. Verso 114. Incapazes de vê-lo, os semideuses vão até a margem do oceano de leite e oferecem-lhe orações. Verso 115. Ele então desce para manter o mundo material. Não se podem contar suas opulências ilimitadas. Verso 116. Esse Senhor Vishnu é apenas parte de uma porção plenária do Senhor Nityananda, que é a fonte de todas as encarnações. Verso 117. Esse mesmo Senhor Vishnu, sob a forma do Senhor Shesha, sustenta os planetas sobre suas cabeças, embora não saiba onde eles estão, pois não pode sentir a existência deles sobre sua cabeça. Verso 118. Seus milhares de capelos estendidos são adornados com joias cujo brilho supera o brilho do sol. Verso 119. O universo, que mede 500 milhões de yodhanas de diâmetro, repousa sobre um de seus capelos como se fosse uma semente de mostarda. Verso 120. Esse Ananta Shesha é a encarnação de devoto da divindade. Ele não conhece nada além do serviço ao Senhor Krishna. Verso 121. Com suas milhares de bocas, ele canta as glórias do Senhor Krishna. Mas, embora sempre cante dessa maneira, não chega ao fim das qualidades do Senhor. Verso 122. Os 4 Kumaras ouvem o Srimad Bhagavatam de seus lábios e eles, por sua vez, repetem-no na bem-aventurança transcendental do amor a Deus. Verso 123. Ele serve ao Senhor Krishna, assumindo todas as seguintes formas: guarda-sol, chinelos, cama, travesseiro, roupas, espreguiçadeira, residência, cordão sagrado e trono. Verso 124. Assim, ele é chamado de Senhor Shesha, pois alcançou o fim último da servidão a Krishna. Ele assume muitas formas a serviço de Krishna e assim serve ao Senhor. Verso 125. O Senhor Nityananda Prabhu é a pessoa de quem o Senhor Ananta é Kala, ou parte de uma parte plenária. Portanto, quem pode conhecer os passatempos do Senhor Nityananda? Verso 126. Por essas conclusões podemos conhecer o limite da verdade sobre o Senhor Nityananda. Porém, que glória há em chamá-lo de Ananda? Verso 127. Contudo, aceito isso como a verdade, pois foram os devotos que me disseram: como ele é a fonte de todas as encarnações, tudo é possível nele. Verso 128. Eles sabem que não há diferença entre a encarnação e a fonte de todas as encarnações. Anteriormente, diferentes pessoas consideravam o Senhor Krishna à luz de diferentes princípios. Verso 129. Alguns diziam que Krishna era diretamente o Senhor Narayana e outros o chamavam de Senhor Vamanadeva encarnado. Verso 130. Alguns chamavam o Senhor Krishna de encarnação do Senhor Kshira da Kashaya. Todos esses nomes são verdadeiros, nada é impossível. Verso 131. Ao aparecer, Krishna, a suprema personalidade de Deus, é o refúgio de todas as partes plenárias. Assim, nesse momento, todas as suas porções plenárias juntam-se a ele. Verso 132. Fala-se do Senhor segundo a forma dele que seja conhecida, não importando qual seja. Não há falsidade nisso, uma vez que tudo é possível em Cristo. Verso 133. Portanto, o Senhor Chaitanya mostrou a todo o mundo, os passatempos de todas as diversas encarnações. Verso 134. Dessa maneira, o Senhor Nityananda tem como encarnações limitadas. Com emoção transcendental, ele se diz servo do Senhor Chaitanya.
Verso 135. Às vezes ele serve ao Senhor Chaitanya como seu guru, às vezes como seu amigo e às vezes como seu servo, assim como o Senhor Balarama brincava com o Senhor Krishna desses 3 diferentes modos em Vraja. Verso 136. Atuando como um touro, o Senhor Balarama luta com Krishna, cabeça a cabeça, e às vezes o Senhor Krishna massageia os pés do Senhor Balarama. Verso 137. Ele considera-se um servo e sabe que Krishna é seu amo, assim ele se considera um fragmento de sua porção plenária. Verso 138. Agindo como meninos comuns, eles faziam o papel de touros mugindo enquanto lutavam um com o outro, e imitavam os gritos de diversos animais. Verso 139. Às vezes, quando o Sr. Balarama, o irmão mais velho do Sr. Krishna, sentia-se cansado após brincar e deitava sua mão no colo de um vaqueirinho, o próprio Sr. Krishna o servia, massageando-lhe os pés. Verso 140. Quem é esta mística poderosa e de onde ela vem? Será uma semideusa ou uma demônia? Deve ser a energia ilusória de meu amo, o Sr. Krishna, pois quem mais pode me confundir? Verso 141. Qual é o valor de um trono para o Sr. Krishna? O Senhor dos diversos sistemas planetários aceitam a poeira de seus pés de lótus em suas cabeças coroadas. Essa poeira faz os locais santos serem sagrados. O mesmo Sr. Brahma, o Sr. Shiva, Lakshmi e eu próprio, que somos todos porções de sua porção plenária, eternamente trazemos essa poeira sobre nossas cabeças. Verso 142. O Sr. Krishna é o único controlador supremo e todos os outros são seus servos. Eles dançam como ele os faz dançar. Verso 143. Assim, o Sr. Chaitanya é também o único controlador. Todos os outros são seus associados ou servos. Versos 144 e 145. Associados mais velhos que ele, tais como o Sr. Nityananda, Advaita Acharya e Srivas Thakur, bem como seus outros devotos, sejam eles mais novos que ele, iguais ou superiores, todos esses ajudam-no em seus passatempos. O Sr. Gauranga cumpre seus objetivos com a ajuda deles. Verso 146. Shri Advaita Acharya e Srila Nityananda Prabhu, que são partes plenárias do Senhor, são seus principais associados. Com esses dois, o Senhor executa seus passatempos de diversas maneiras. Verso 147. O Sr. Advaita Acharya é diretamente a suprema personalidade de Deus. Embora o Sr. Chaitanya o aceite como seu preceptor, Advaita Acharya é um servo do Senhor. Verso 148. Não posso descrever a verdade sobre Advaita Acharya. Ele libertou o mundo inteiro ao fazer o Sr. Krishna descer. Verso 149. O Sr. Nityananda Swarupa anteriormente apareceu como Lakshmana e serviu o Sr. Rama como seu irmão mais novo. Verso 150. As atividades do Sr. Rama eram repletas de sofrimento, mas Lakshmana tolerava esse sofrimento voluntariamente. Verso 151. Ele não podia contrariar a resolução do Sr. Rama, por ser seu irmão mais novo, e assim permanecia calado, embora mentalmente infeliz. Verso 152. Ao aparecer o Sr. Krishna, ele Balarama tornou-se seu irmão mais velho para servi-lo como desejava e fazê-lo desfrutar de todas as espécies de felicidade. Verso 153. Shri Rama e Shri Lakshmana, que são porções plenárias do Sr. Krishna e do Sr. Balarama, entraram neles na época do aparecimento de Krishna e Balarama. Verso 154. Krishna e Balarama apresentam-se como irmão mais velho ou mais novo, mas as escrituras os descrevem como a suprema personalidade de Deus original e sua expansão. Verso 155. Adoro Govinda, o Senhor primordial, que mediante suas diversas porções plenárias apareceu no mundo sob diferentes formas e encarnações, tais como o Sr. Rama, mas que pessoalmente aparece sob sua suprema forma original como o Sr. Krishna. Verso 156. O Sr. Chaitanya é esse mesmo Sr. Krishna e o Sr. Nityananda é o Sr. Balarama. O Sr. Nityananda satisfaz todos os desejos do Sr. Chaitanya. Verso 157. O oceano da glória do Sr. Nityananda é infinito e insondável. Apenas por sua misericórdia posso tocar uma só gota desse oceano. Verso 158. Por favor, escutai outra glória de sua misericórdia. Ele fez uma entidade viva caída elevar-se ao limite máximo. Verso 159. Não é apropriado revelar isso, pois é algo que deve ser mantido.
tão confidencial quanto os Vedas. Não obstante, vou falar sobre isso para que todos tomem conhecimento de sua misericórdia. Verso 160. Ó Senhor Nityananda, escrevo sob vossa misericórdia com grande júbilo. Por favor, perdoai-me por minhas ofensas. Verso 161. O Senhor Nityananda Prabhu tinha um servo chamado Shri Minaketana Ramadasa, que era um reservatório de amor. Verso 162. Em minha casa havia Sankirtana dia e noite, por isso ele a visitou, tendo sido convidado. Verso 163. Absorto em emocionado amor, ele se sentou em meu quintal, ao que todos os Vaishnavas prostraram-se a seus pés. Verso 164. Com alegre disposição de amor a Deus, às vezes ele subia no ombro de alguém que lhe oferecia reverências, e outras vezes golpeava o trem com sua flauta ou dava-lhe um tapinha suavemente. Verso 165. Lágrimas fluíam automaticamente dos olhos de alguém que viu os olhos de Minaketana Ramadasa, pois uma chuva constante de lágrimas fluía dos olhos de Minaketana Ramadasa. Verso 166. Às vezes havia erupções de êxtase como flores kadamba em certas partes de seu corpo, e às vezes um membro entorpecia enquanto o outro tremia. Verso 167. Sempre que bradava o nome Nityananda, as pessoas em volta dele enchiam-se de grande admiração e espanto. Verso 168. Um brahmana respeitável chamado Shri Gunarnava Mishra era serva da deidade. Verso 169. Quando Minaketana estava sentado no quintal, esse brahmana não lhe prestou respeitos. Vendo isso, Shri Ramadasa irritou-se e falou. Verso 170. Eis aqui o segundo Roma Harshana Sutta, que não se levantou para honrar o Senhor Balarama ao vê-lo. Verso 171. Após dizer isso, ele dançou e cantou à vontade, mas o Brahmana não ficou zangado, pois estava então servindo ao Senhor Krishna. Verso 172. No final do festival, Minaketana Ramadasa foi embora, abençoando a todos. Nessa altura, ele teve certa controvérsia com meu irmão. Verso 173. Meu irmão tinha fé firme no Sr. Chaitanya, mas apenas um tênue lampejo de fé no Sr. Nityananda. Verso 174. Ao saber disso, Shri Ramadasa sentiu-se mentalmente infeliz, então eu repreendi meu irmão. Verso 175. Esses dois irmãos, disse-lhe eu, são como um só corpo. Eles são manifestações idênticas. Se não acreditas no Sr. Nityananda, cairás. Verso 176. Se tens fé em um, mas desrespeitas o outro, tua lógica é como a lógica de aceitar metade de uma galinha. Verso 177. Seria melhor ser um ateísta menosprezando ambos os irmãos do que um hipócrita acreditando em um e menosprezando o outro. Verso 178. Assim, Shri Ramadasa quebrou sua flauta, irado, e foi embora, e naquele momento meu irmão caiu. Verso 179. Assim acabo de descrever o poder dos servos do Sr. Nityananda. Passo agora a descrever outra característica de sua misericórdia. Verso 180. Naquela noite, o Sr. Nityananda apareceu-me em sonho devido à minha boa qualidade ao castigar meu irmão. Verso 181. Na vila de Jamatapura, que fica perto de Naihati, o Sr. Nityananda apareceu-me em um sonho. Verso 182. Caí a seus pés prestando-lhe minhas reverências, após o que ele colocou seus próprios pés de lótus sobre minha cabeça. Verso 183. Desperta, levanta-te, dizia-me ele repetidamente. Quando me levantei, fiquei impressionadíssimo ao ver sua beleza. Verso 184. Ele tinha uma lustrosa tez enegrecida e sua estrutura alta, forte e heróica fazia-o parecer-se com o próprio Cupido. Verso 185. Ele tinha mãos, braços e pernas belamente formados e olhos como flores de lótus. Usava roupa de seda com um turbante de seda na cabeça. Verso 186. Usava brincos de ouro nas orelhas e braceletes e pulseiras de ouro. Usava tornozeleiras tilintantes em seus pés e uma guirlanda de flores em volta do pescoço. Verso 187. Seu corpo estava untado com polpa de sândalo e ele estava bem decorado com tila. Seus movimentos superavam os de um elefante enlouquecido. Verso 188. Seu rosto era mais belo do que milhões e milhões de luzes e seus dentes eram como sementes de romã, porque ele mascava bétel. Verso 189. Seu corpo movia-se para a frente e para trás, à direita e à esquerda, pois ele estava absorto em êxtase.
Ele cantava Krishna, Krishna com voz profunda. Verso 190. Movimentando o bastão vermelho em sua mão, ele parecia um leão enlouquecido. Em volta dos 4 lados de seus pés havia abelhas. Verso 191. Seus devotos, vestidos como vaqueirinhos, rodeavam seus pés como se fossem um enxame de abelhas e também cantavam Krishna, Krishna, absortos em amor estático. Verso 192. Alguns deles tocavam cornetas e flautas e outros dançavam e cantavam. Alguns deles ofereciam linosas de Bétel e outros o abanavam com chambras. Verso 193. Assim vi toda essa opulência do Senhor Nityananda Swarupa. Sua forma, qualidade e passatempos maravilhosos são todos transcendentais. Verso 194. Enchi-me de êxtase transcendental, perdendo noção de tudo mais. Então o Senhor Nityananda sorriu e falou-me o seguinte. Verso 195. Ó meu querido Krishnadasa, não temas, vai para Vrindavana, pois lá conseguirás tudo. Verso 196. Após dizer-me isso, ele me indicou o caminho para Vrindavana, acenando com sua mão. Então ele desapareceu com seus associados. Verso 197. Desmaiei e caí ao solo. Meu sonho interrompeu-se e ao recuperar minha consciência vi que já amanhecera. Verso 198. Meditei sobre o que havia visto e ouvido e concluí que o Senhor mandara que eu me dirigisse rumo a Vrindavana imediatamente. Verso 199. Naquele mesmo instante parti para Vrindavana e por sua misericórdia lá cheguei com grande alegria. Verso 200. Todas as glórias ao Senhor Nityananda Balarama, por cuja misericórdia consegui abrigo na morada transcendental de Vrindavana. Verso 201. Todas as glórias ao misericordioso Senhor Nityananda, por cuja misericórdia alcancei o abrigo dos pés de lótus de Shirupa e Shri Sanatana. Verso 202. Por sua misericórdia consegui o abrigo da grande personalidade Shri Raghunatha Dasa Goswami, e por sua misericórdia encontrei o refúgio de Shri Swarupa Damodara. Verso 203. Pela misericórdia de Sanatana Goswami, aprendi as conclusões finais sobre o serviço devocional, e pela graça de Shirupa Goswami, tenho saboreado o néctar mais elevado do serviço devocional. Verso 204. Todas as glórias aos pés de lótus do Senhor Nityananda, por cuja misericórdia alcancei Shri Radha Govinda. Verso 205. Sou mais pecaminoso que Jagai e Madai, e mais baixo ainda que os vermes no excremento. Verso 206. Qualquer pessoa que ouça meu nome perde os resultados de suas atividades piedosas. Qualquer pessoa que pronuncie meu nome torna-se pecaminosa. Verso 207. Quem nesse mundo senão Nityananda poderia mostrar sua misericórdia a uma pessoa tão abominável como eu? Verso 208. Por viver embriagado de amor estático e ser uma encarnação de misericórdia, ele não distingue entre o bom e o mal. Verso 209. Ele liberta todos aqueles que se prostram ante ele. Portanto, ele libertou uma pessoa tão pecaminosa e caída como eu. Verso 210. Embora eu seja pecaminoso e o mais caído, ele concedeu-me os pés de lótus de Shirupa Goswami. Verso 211. Não sou digno de falar todas essas palavras confidenciais sobre minha visita ao Sr. Madana Gopala e ao Sr. Govinda. Verso 212. O Sr. Madana Gopala, a deidade principal de Vrindavana, é o desfrutador da dança da raça e é diretamente o filho do rei de Vraj. Verso 213. Ele desfruta da dança da raça com Shrimati Radharani, Shrilarita e outras. Ele se manifesta como o cupido dos cupidos. Verso 214. Usando roupas amarelas e decorado com uma guirlanda de flores, o Sr. Krishna aparece entre as gopas com seu rosto de lótus sorridente. Assemelhava-se diretamente ao encantador do coração de Cupido. Verso 215. Com Radha e Lalita servindo de seus dois lados, ele atrai os corações de todos com sua própria doçura. Verso 216. A misericórdia do Senhor Nityananda mostrou-me Shimadana Mohana e deu-me Shimadana Mohana como meu Senhor e Mestre. Verso 217. Ele outorgou a visão do Senhor Govinda a alguém tão baixo quanto eu. Palavras não podem descrever isso, tampouco é algo que possa se revelar. Verso 218 e 219. Num altar feito de joias, no templo principal de Vrindavana, no meio de uma floresta de árvores dos desejos,
O Sr. Govinda, filho do rei de Vraja, está sentado num trono de joias e manifesta toda a sua glória e doçura, encantando assim o mundo inteiro. Verso 220. De seu lado esquerdo está Shrimati Radharani e suas amigas pessoais. Com elas, o Sr. Govinda goza da Rasa Lila e de muitos outros passatempos. Verso 221. O Sr. Brahma, sentado em seu assento de lótus em sua própria morada, sempre medita nele e adora-o com um mantra composto de 18 sílabas. Verso 222. Todos os 14 mundos meditam nele, e todos os habitantes de Vaikunta cantam sobre suas qualidades e passatempos. Verso 223. A deusa da fortuna sente-se atraída por sua doçura, que Srila Rupa Goswami descreve dessa maneira. Verso 224. Meu caro amigo, se estás realmente apegado aos teus amigos mundanos, não olhes para o rosto sorridente do Sr. Govinda, que se encontra às margens do Jamuna no Keshigata. Lançando olhares de soslaio, ele coloca sua flauta em seus lábios, que se assemelham a brotos recém-desabrochados. Seu corpo transcendental, que se dobra em 3 pontos, parece muito brilhante ao luar. Verso 225. Sem dúvida, ele é diretamente o filho do rei de Vraja. Só um tolo o considera como uma estátua. Verso 226. Por essa ofensa ele não poderá libertar-se. Pelo contrário, cairá em terrível condição infernal. O que mais posso dizer? Verso 227. Portanto, quem pode descrever a misericórdia dos pés de lótus dele, do Sr. Nityananda, graças a quem obtive o abrigo desse Sr. Govinda? Verso 228. Todos os grupos de Vaishnavas que vivem em Vrindavana absorvem-se e encantaram inteiramente auspicioso nome de Krishna. Verso 229. O Sr. Chaitanya e o Sr. Nityananda são sua vida e alma. Eles nada conhecem além do serviço devocional a Shri Radha Krishna. Verso 230. A poeira e a sombra dos pés de lótus dos Vaishnavas foram concedidas a essa alma caída pela misericórdia do Sr. Nityananda. Verso 231. O Sr. Nityananda disse: em Vrindavana todas as coisas são possíveis. Acabo de explicar aqui sua breve afirmação pormenorizadamente. Verso 232. Consegui tudo isso vindo a Vrindavana, e isso foi possível pela misericórdia do Sr. Nityananda. Verso 233. Acabo de descrever minha própria história, sem reservas. Os atributos do Sr. Nityananda, fazendo de mim um homem louco, forçam-me a escrever essas coisas. Verso 234. As glórias dos atributos transcendentais do Sr. Nityananda são insondáveis. Nem mesmo o Sr. Shesha, com suas milhares de bocas, pode cobrir seus limites. Verso 235. Orando aos pés de lótus de Shri Rupa e Shri Raghunatha, desejando sempre a misericórdia deles, eu, Krishnadasa, narro Sri Chaitanya Charitamrita, seguindo seus passos. Fim da narração do 5º capítulo do Adi Lila do Sri Chaitanya Charitamrita.